conhecimento está disponível hoje em todos os lugares onde o indivíduo está. Antigamente ele estava só na universidade, hoje ele está em todos os lugares. Esse novo modelo de ensino respeita isso. Uma nova polêmica está surgindo entre os universitários e o Ministério da Educação. Os estudantes iniciaram um boicote ao provão de final de curso instituído pelo governo. Com isso, eles estão ameaçados de não receberem os diplomas. Afinal, quem ganha e quem perde nessa história, Wagner Horta? Bom dia, professor. Bom dia. Começaram a encontrar um novo rumo. Ao contrário de sair de casa para as ruas, passaram a frequentar a Associação dos Moradores. Um grupo de artistas da cidade adotou o prédio e passou a dar cursos de artes como desenho, pintura para crianças, com recursos próprios, sem depender de terceiros. Com o passar do tempo, uma ajuda veio de longe. Há 2 anos, um empresário austríaco e uma arquiteta italiana vieram a Porto Alegre, conheceram o projeto. Retornaram para a Europa, se casaram. Pediram no casamento, ao invés de presentes, dinheiro. Arrecadaram 20 mil dólares. Toda essa quantia foi encaminhada para cá, para incrementar o projeto. O casal Joey e Antonella acabou dando o nome definitivo ao projeto. O Anjoela foi inaugurado com muita festa. Com o dinheiro, foi possível pintar, instalar água e luz, montar cozinha e construir banheiros. Não é tão difícil quanto parece, não é tão indiada quanto parece. Através da convivência aqui, do lazer criativo, elas têm, por imediata solução, uma felicidade a mais. A impossibilidade de completar as relações sexuais ocorre com frequência em muitos homens idosos que se acomodam nessa situação atribuindo o fato à idade. Mas esse problema pode estar relacionado a doenças na próstata. Veja as explicações do doutor Elcimar Coutinho. Bom dia. Hoje nós temos um problema. Aumento do número de acidentes que cresce no país a cada ano. Desde 1978, o problema lidera o número de atendimentos feitos pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. O maior número de ocorrências é em São Paulo. Este ano, 48,8% delas foram registradas na capital paulista. Durante o encontro que vai de hoje até o dia 31, serão discutidas sugestões como análise das fichas de manutenção dos carros, condições de embarque e comportamento dos motoristas. Um crime abala a cidade de Marília, no interior de São Paulo. Filho adotivo é acusado de matar os pais para ficar com a herança. Vamos às notícias policiais do Disque 190. Bom dia, Renato Lombardi. Bom dia. Haroldo Alves Andrade Filho tem 22 anos. Filho adotivo de um procurador aposentado do Estado e de Flora, que tem 60 anos. O procurador Haroldo Alves Andrade, de 66 anos. O casal foi degolado ontem em Marília, no interior do estado de São Paulo. O casal morava na capital. Nos finais de semana ia para Marília para visitar o filho, 22 anos, 3º ano de medicina. O rapaz é acusado pela polícia, foi preso, autuado em flagrante com um amigo estudante de direito e um outro rapaz que é irmão da namorada dele. Eles são acusados de terem estrangulado o casal porque Haroldo Filho iria ficar com o dinheiro da herança. Ao ser autuado em flagrante, o estudante de medicina disse que não, que os pais não concordavam com o namoro dele. A namorada está grávida, os pais não concordavam e por isso ele decidiu matá-los. Mas a polícia apurou ainda com familiares dos mortos que existia uma herança e o rapaz vivia falando nesta herança. Haroldo Filho está preso à disposição da justiça. Ele era filho adotivo, foi adotado recém-nascido e sabia desde pequeno que era filho adotivo, mas era muito, 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 muito estimado e querido pelos pais. O que leva um filho a matar o pai? Essa pergunta realmente é uma pergunta que fica sem respostas. Há 2 anos atrás, em São Paulo, um rapaz de uma família grega também matou pai e mãe, alegando que os pais não queriam que ele namorasse uma pessoa fora do rol da colônia grega. Ele matou o pai, a mãe, os dois eram comerciantes. Ele foi preso, foi solto, foi preso e agora, recentemente, foi condenado a 30 anos de prisão. A polícia do Rio de Janeiro encontrou cativeiro de sequestros, num condomínio de luxo. Vamos saber.
Nem a segurança do condomínio e nem os moradores desconfiaram que esta casa serviria de cativeiro. Os moradores contaram que a casa foi alugada há 20 dias e o único movimento era de pedreiros que faziam reforma. A polícia encontrou colchão, corrente e um mapa que aponta a próxima vítima dos sequestradores, um empresário da Zona Sul do Rio. Os traficantes Paulo César dos Santos, o Linha, e Marcos da Silva Lima, o Peixe, foram presos neste prédio de luxo na Praia da Barra. Há um mês, a polícia estava à procura dos dois. Eles são acusados de fazer parte de uma nova rota de distribuição de drogas no Rio. Com eles, a polícia encontrou 13 quilos de cocaína pura, 600 sacolés com a droga e telefones celulares. Os traficantes usavam caixas de cerveja para transportar a cocaína e despistar a polícia. Nós cortamos a cabeça de uma organização forte, cujo escopo seria crescer cada vez mais, né? Uma quadrilha que tinha o potencial de abastecer 150 quilos de cocaína no Grande Rio a cada 15 dias. Os sequestradores no Rio de Janeiro já há algum tempo aplicam o dinheiro na compra de armas e de drogas. E vocês viram ali, corrente, plano, quer dizer, essa gente não para. A cabeça dessa gente é incrível para o crime, não é? E eu daria uma sugestão para a polícia com essa gente que sequestra. Deixar essa gente acorrentada durante muito tempo na cela. Deixem acorrentados, pés e mãos, como eles fazem com as pessoas que eles sequestram. Deixem durante os 2, 3, 4 meses acorrentados a pão e água para saber realmente o que é sofrer e sobreviver dentro de um cativeiro. Em São Paulo, um engenheiro de 25 anos já está sequestrado há quase um mês. E a família continua dialogando, tentando fazer com que os sequestradores libertem o engenheiro. A polícia está acompanhando de longe a pedido dos sequestradores e a polícia acredita que um desfecho possa acontecer em pouco tempo nesse sequestro em São Paulo, que já dura mais de um mês. No Rio de Janeiro, o delegado Hélio Luz está prometendo colocar na cadeia as pessoas responsáveis pela fuga dos presos, principalmente de traficantes. Vamos saber. Entre os fugitivos estão Marcos Vinícius, o Lambari, chefe do tráfico do Morro do Jacarezinho, e Rogerinho, braço direito do traficante. Com eles também escapou Marcinho VP. No momento da fuga, 402 homens se espremiam em 14 celas, o triplo da capacidade da Polinter. Um carcereiro permitiu que Arlete Monteiro de Carvalho, uma outra mulher, entrassem na cadeia no dia em que a visita é proibida. Com elas estava uma criança de 2 anos que carregava no corpo uma arma. A outra mulher fugiu levando a criança. A visita, que normalmente é feita através da tela, foi liberada para um contato corpo a corpo. Nesta sala, a mulher passou ao traficante Teia uma pistola. Ele rendeu o carcereiro e roubou diversas armas que estavam no armário onde se encontram as caixas de leite. Depois de passar por essa porta, eles fizeram a primeira vítima. Balearam na boca o carcereiro Kleber Jorge do Nascimento. A partir daí, o traficante Teia disparou diversos tiros para abrir os cadeados das 14 celas e as 2 portas que dão acesso à rua. Dos 402 presos, 7 fugiram. Luiz Paulo Lopes foi o único recapturado. Felizmente, a maioria dos que fugiram, os principais, foram nós mesmos que prendemos. Foi a própria polícia que prendeu. Então, quer dizer, nós temos dados anteriores que pode, com um pouquinho de sorte, chegarmos até eles novamente. A arma na cadeia só tem um problema só, é a conivência do carcereiro. Não tem outra saída a não ser a conivência do carcereiro, porque para entrar precisa ser revistado. As pessoas respiratórios. Um dos maiores responsáveis pela alta concentração de poluentes no ar é o monóxido de carbono, emitido por carros, ônibus e caminhões. A região metropolitana de São Paulo, uma das mais poluídas do Brasil, chegou inclusive a adotar medidas radicais, como o rodízio de veículos, para tentar conter o avanço da poluição. Bem, segundo entidades não governamentais de preservação ambiental, a metodologia de medição da qualidade do ar deixa bastante a desejar. Para falar sobre esse assunto, está aqui o coordenador da campanha Atmosfera Ameaçada do Greenpeace, Délcio Rodrigues. Délcio, bom dia. Bom dia. Eu gostaria de começar falando sobre essa questão da metodologia da medição da qualidade do ar deixar a desejar. O que acontece de errado, quer dizer, ou o que poderia mudar se mudasse o método? Otavinho, a coisa é o seguinte, nós aqui em São Paulo medimos a poluição média na cidade. A CETESB busca medir a poluição média fazendo essa medição afastada das avenidas.
Hoje, quando nós temos uma poluição de origem predominantemente veicular, nós temos aí 5 milhões de veículos rodando na cidade de São Paulo, 90% da poluição em São Paulo vem daí, né? Nós acreditamos que certos poluentes, aqueles emitidos por automóvel, deveriam ser medidos nas avenidas. Se isso acontecesse, nós teríamos um resultado diferente do que é apresentado hoje, por exemplo. Nós acreditamos que sim. A medição nas avenidas daria da ordem de 2 vezes maior para certos poluentes. Você disse que 90% dos poluentes numa cidade como São Paulo hoje vem dos veículos. Sim, com certeza. Isso é um dado da própria CETESB. A estimativa aqui para São Paulo é que isso ocorra. Qual a proposta da campanha Atmosfera Ameaçada, Deus? O nosso objetivo central é conscientizar a população no sentido de perceber que a poluição também no verão e na primavera é elevada. Quer dizer, o nosso problema não é só no inverno, né? Então, no inverno nós temos a história do rodízio, temos essa discussão toda, mas agora nós queremos que todos nós entendamos que nós somos vítimas e vilões ao mesmo tempo. Quer dizer, usando o automóvel, nós estamos emitindo e respirando uma poluição muito elevada nas avenidas. Eu quero aliados na campanha para modificar a cidade. Essa questão do rodízio, Delcio, quer dizer, a sua organização é a favor ou contra o rodízio? Não, nós somos a favor, nós até lutamos para que ele fosse utilizado, só que nós achamos que ele tem que vir junto com outras iniciativas. Quais seriam essas outras iniciativas que somariam ao rodízio? Eu acho que principalmente o investimento em transporte público, quer dizer, criar uma alternativa para que a população possa abandonar seu automóvel. Agora, além disso, nós precisamos melhorar os automóveis, quer dizer, fazer com que eles emitam menos. Precisamos também controlar a manutenção do automóvel. O motorista tem que pensar que ele precisa manter o seu carro reguladinho. Para isso, o programa de inspeção e manutenção, a ideia de você vincular o licenciamento a uma inspeção da sua manutenção é uma ideia importante. A questão do rodízio, que envolve outro aspecto também. Nós tivemos o rodízio em São Paulo, mas não tivemos caminhões e ônibus, por exemplo, entrando nesse rodízio. Como é que você vê isso? Olha, eu acredito que os caminhões deveriam entrar, pelo menos os caminhões. Os ônibus talvez seja a única alternativa que a população vai ter ao automóvel nesse momento. Mas os caminhões precisariam entrar. Eles são fortes responsáveis pela emissão de partículas inaláveis, que são uma coisa muito perigosa, e também do óxido de nitrogênio. Mas vale lembrar que o rodízio é uma medida emergencial, né, Delcio? Porque quando ele é adotado em definitivo, quer dizer, a gente tem até o problema da Cidade do México, onde aconteceu uma coisa que hoje você tem o mesmo número de carros rodando que há anos, né? Talvez na Cidade do México você tenha até mais carros, né? As pessoas, por serem obrigadas a ficar o tempo todo largando seu automóvel na garagem, acabaram trocando um veículo novo por 2 usados. Quer dizer, até aumentando o nível da poluição. Como enfrentar, quer dizer, de forma concreta, Delcio, na sua opinião, o problema da poluição? Bom, eu acho que todo mundo tem que participar. O governo federal traçando políticas macroeconômicas, diminuindo o impulso para se comprar automóveis. O governo estadual investindo em metrô, os governos municipais investindo no transporte coletivo nas cidades. A população entendendo que está sofrendo disso e priorizando o uso da carona, do transporte coletivo e deixando o máximo possível o seu automóvel em casa. Com relação aos automóveis, aos veículos, nós tivemos recentemente, aí até mostramos aqui no canal internacional, uma melhora da qualidade da gasolina na Califórnia, se eu não me engano, nos Estados Unidos, como proposta para diminuir a poluição. Isso poderia acontecer aqui também ou nós já temos uma gasolina mais ou menos ecológica? A gasolina brasileira é bastante razoável pelo fato dela ter a adição de álcool, né? Então nós não temos o chumbo, então é um combustível razoável. Ele poderia ser melhorado, mas não é o mesmo nível de problema que existia na Europa e nos Estados Unidos alguns anos atrás. E com relação a outros combustíveis, como o álcool e o diesel, por exemplo? O problema maior nosso é o diesel. O nosso diesel tem uma concentração de enxofre relativamente elevada, da ordem de 1,3%, o que faz com que os óxidos de enxofre na atmosfera sejam altos. Quer dizer, vale repetir aqui de novo aquela questão. Quando você faz rodízio e não põe caminhão que anda basicamente a diesel, você está tapando o sol com a peneira. De certa forma, sim. Uma outra questão também é dos carros elétricos. Me parece que existe já um programa nesse sentido nos Estados Unidos e na Europa. Na Califórnia existe uma obrigação legal para que as indústrias automobilísticas vendam e consigam colocar até 10% da frota no ano 2003 de carros elétricos, né? E essa fração vai aumentando ao longo do tempo. Quer dizer, a ideia é transferir, deslocar da compra do carro a gasolina para o carro a elétrico. Não daria para as nossas indústrias, elas não poderiam fazer um pequeno investimento para melhorar essa emissão de gases pelos veículos? Com certeza, sim. A indústria brasileira tem ainda bastante... Existe tecnologia disponível que ela pode utilizar. Talvez o preço do veículo tenha que ser aumentado um pouquinho, mas o investimento para a indústria automobilística não seria muito alto para mudar o padrão de emissão dos automóveis. Quer dizer, o fundamental mesmo é priorizarmos o transporte público e tirarmos os carros das ruas. Com certeza, tá. Ok, Delcio. Muito obrigado pela sua entrevista e um bom dia. Bom dia. Não perca